Olá, eu sou o jornalista Gerson Anzolin e este é o podcast Simers. A pandemia é um momento de alto risco de exposição e contaminação pelo coronavírus. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul vem trabalhando fortemente na reivindicação do pagamento de insalubridade em grau máximo durante este período de disseminação do vírus. Este tema será tratado nesta edição pelo diretor do Simers, Eduardo Dias. Ele destaca que a reivindicação é justa, porque a exposição a esses agentes nocivos é habitual. Faz parte do exercício profissional do médico e não está presente apenas nas áreas de isolamento. Eu acho importante primeiro a gente esclarecer o que é o adicional de insalubridade, né? A legislação trabalhista ela prevê o pagamento desse adicional em decorrência de uma exposição aos agentes nocivos, via de regra na área médica, os agentes são biológicos, e esse valor geralmente incide sobre o salário mínimo, mas existem algumas variações de acordo com o contrato de trabalho e o local de trabalho do profissional. A insalubridade ela tem diferentes percentuais de pagamento, ela pode ser de 10%, 20% ou 40%, de acordo com o tamanho do risco. Geralmente, os riscos médios, eles implicam no pagamento de 20% de insalubridade, e aí que se encontram a maioria dos profissionais da área de saúde que trabalham nos serviços de emergência, nas enfermarias, nos ambulatórios. E o risco de grau máximo, que seria esta insalubridade pela qual a gente vem lutando, ela hoje, na legislação, está exclusivamente direcionada para as áreas de isolamento de doenças infecto-contagiosas. Mas a gente considera que a pandemia é um momento de alto risco de exposição e de contaminação pelo coronavírus atualmente. O recebimento, por óbvio, desse adicional ele não exclui a utilização de equipamentos de proteção individual, e a gente entende que sim, a reivindicação é justa, porque a exposição a esses agentes nocivos ela é habitual, como prevê a legislação, ela faz parte do exercício profissional do médico e ela não está presente apenas nas áreas de isolamento, né? A prova disso são os casos de contaminação dos profissionais que não são exclusivamente das áreas destinadas ao tratamento de pacientes com coronavírus. Então eu gostaria que o senhor detalhasse melhor a compreensão que o Simers tem em relação ao pagamento da insalubridade em grau máximo neste período. Ela deve ocorrer para todos os profissionais ou somente para aqueles que estão na linha de frente de combate ao Covid-19? A gente sabe que o ambiente hospitalar oferece normalmente risco maior de propagação da doença, né? Mas numa época de pandemia, não somente os profissionais das áreas de isolamento vão estar expostos a esse agente. Então, todos os profissionais que atendem nas emergências, nas unidades de pronto atendimento e mesmo nos ambulatórios ou nas unidades básicas de saúde, eles vão ter contato com pacientes contaminados pelo coronavírus. Muitas vezes os pacientes não têm uma clínica exuberante e se tu não tem uma suspeição diagnóstica, tu pode te contaminar porque tu não está protegido da mesma forma que uma área de isolamento exige, por exemplo, a questão dos equipamentos de proteção individual. Então, a gente vê pacientes assintomáticos ou mesmo pré-sintomáticos ou aqueles com sintomas muito leves que não têm diagnóstico, eles de fato podem trazer o risco de contaminação do profissional. E a gente sabe que um paciente grave não significa necessariamente que ele é o único paciente a oferecer o risco de contaminação. Então, mesmo um paciente assintomático, ele pode trazer risco. Por este motivo, a gente traz essa compreensão do sindicato de que o pagamento deva ser estendido ao grau máximo para todos os ambientes de trabalho e de atenção à saúde. E como vem sendo a receptividade dos gestores públicos em relação a esta reivindicação? A gente sabe que o aumento de custos, ele sempre gera um grau de desconforto maior ou menor, principalmente se a gestão é pública ou se ela é privada. Mas a gente reforça que essa solicitação, ela não tem uma finalidade unicamente de indenizar pela exposição, mas também pelo reconhecimento do trabalho e pelo risco de danos à saúde que a Covid-19 traz para o profissional que está na linha de frente do atendimento. E a linha de frente
frente, eu não me refiro exclusivamente às áreas de isolamento, eu me refiro a todas as áreas de atenção à saúde. A ausência de tratamento profilático ou de tratamento curativo, que tem a comprovação científica até hoje, faz com que a gente tenha uma exposição que vai requerer uma contrapartida. E essa contrapartida talvez seja essa insalubridade em grau máximo de 40%. Felizmente, o que tu tens colocado sobre os gestores públicos, a gente já tem tido algumas vitórias nesse sentido, mas em alguns locais a gente ainda vem mantendo conversas, diálogos para tentar levar isso adiante. A gente acha que isso é fundamental. Eventuais negativas, elas ocorrem em função justamente do que o senhor colocou, da questão orçamentária? Eu tenho certeza que sim, mas eu entendo que existe um pouco de boa vontade também. Existe, como eu falei antes, uma diferença de valores do setor público e do setor privado na possibilidade de oferecer esse pagamento para os médicos e, enfim, para os outros profissionais da saúde também. Isso varia bastante de acordo com o regime de trabalho, se o profissional tem um contrato CLT, se ele é estatutário. A aprovação, inclusive, desse reajuste é diferente. O empregado que tem uma carteira CLT, ele provavelmente vai lidar direto com um empregador privado, né? E o profissional estatutário, ele vai depender, às vezes, de uma modificação no estatuto do município. Isso tem que ser levado, por exemplo, para discussão na Câmara de Vereadores. E aí a gente tem, inclusive, um impedimento legal atualmente em alguns locais pelo pleito eleitoral, agora de outubro, novembro. Então isso pode ser, sim, um empecilho, mas que a gente está tentando contornar. O Simers poderá ou já está questionando as negativas na justiça? Certamente, a gente já tem feito isso, inclusive. A gente representa a categoria médica e sempre vai buscar aquilo que é o melhor e o mais justo para toda a nossa categoria profissional. A gente lembra que o sindicato ele não tem poder de legislar, então se dependesse da nossa vontade, a gente daria este aumento de insalubridade instantaneamente para todos os profissionais que estão trabalhando atualmente na área da saúde, mas como eu falei há pouco, isso vai depender bastante da aprovação do empregador, do gestor público e, no caso específico da judicialização, não depende única e exclusivamente da ação do sindicato judicial. Ela vai depender também do parecer técnico de um perito que vai fazer essa avaliação dentro das instituições de saúde e juntamente com os profissionais nas respectivas áreas de trabalho. Como diretor do Simers, quais os relatos que o senhor vem recebendo dos colegas médicos neste período de pandemia? No início a gente teve uma apreensão bastante grande em relação à falta de EPIs, mais uma preocupação do que de fato uma falta absoluta. A gente sabe que o EPI é obrigatório e é fundamental na proteção, apesar de entender que ele não oferece uma garantia absoluta para a proteção. E é aí que a gente reforça essa ação de 40% de insalubridade. No último mês a gente teve um aumento bastante expressivo no número de atendimentos. A gente tem visto as UTIs lotadas, as enfermarias lotadas da mesma forma ou próximo da capacidade de saturação. Então a gente entende que nada mais justo o reconhecimento do trabalho do médico que está na linha de frente e a formalização dessa indenização. E o aspecto emocional? O aspecto emocional interfere bastante. Eu acho que alguns profissionais têm se sentido um pouco amedrontados mais no início. Agora acho que o pessoal acaba pegando junto, né? Vendo a equipe toda mobilizada, vendo o efeito que a qualidade da assistência promove na qualidade de vida e na mortalidade da população. Mas é algo bastante importante, algo que tem que ser tomado cuidado. Alguns profissionais estão precisando de auxílio psicológico, né? Eventualmente algum tratamento psiquiátrico, justamente para a gente conseguir enfrentar essa pandemia de uma forma menos danosa. Esta edição do podcast Simers teve a participação do diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Eduardo Dias. A captação e edição sonora é de Cristiano Oliveira. O podcast Simers é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul.